Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos ver aqui, dai a César o que é de César. Então, no Evangelho está retratado assim. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 12, e também encontramos em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. À luz da doutrina, temos aqui a explicação. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Então, porque a forma como Roma governava era diferente, né? Como que Roma ela se caracterizou ali nas suas conquistas, né? Os territórios por onde ela passava. Então, ali na região da Judéia, eles não tinham essa preocupação de impor. Por isso, né, que a gente vê que hoje em dia não se tem mais, hoje em dia já há muito tempo, não se tem mais muito essa preocupação de se conquistar territórios, né? Como que você se impõe sobre o outro? Fazendo valer os seus valores sobre o outro, né? Hoje em dia se percebeu que é assim, né? No passado era pela força, né? Você chegava e tomava o território do outro e ficava lá e falava, agora é meu, né? Mas se percebeu que não é assim que você se perpetua. Para você se perpetuar no poder, a sua marca ficar no poder, você tem que mudar o outro para que seja como você, né? Então, aí, incorporar no outro os seus valores, o seu modo de viver, a sua língua, a sua religiosidade, os seus costumes, né? Então, a imposição que se quer dominar hoje é você conseguir fazer com que o seu modo de ver, né? O seu estilo, vamos dizer assim, você domine o outro, fazendo com que o outro passe a ser dessa maneira, né? Na época do Império Romano não era assim, era mais a força mesmo, tomava os territórios, ocupava, né? E ia aumentando o território. Mas os romanos não tinham essa preocupação, por exemplo, eles eram pagãos e acreditavam nos deuses, né? Então, para eles, pouco importava se eles achavam sim estranho, porque todos os demais povos ali que eles acabavam conquistando, né, muitos outros povos também eram pagãos. Desses povos da antiguidade, o único povo ali que acreditava num Deus único eram mesmo os judeus, né? Então eles achavam ali estranho, mas eles não tinham pouco importava para eles mudar a religiosidade, os costumes, enfim, né? Eles queriam só conquistar o território.
Então, eles conquistavam o território, permitiam que eles continuassem lá com seus costumes, com suas práticas, com sua religião, com sua língua, né? Mas eles tinham que pagar impostos. E aí isso era terrível, porque os judeus não se conformavam, porque além de ser dominados, ainda tinha que pagar para o inimigo. Então, para eles era uma coisa que eles não suportavam de maneira alguma. Ao passo que Roma exigia isso, né? É como hoje, você não pagar um imposto, você está em dívida com o Estado. Né? O imposto sempre teve essa característica. E aqueles ali, aqueles hipócritas que queriam arrumar uma armadilha para Jesus, o que eles faziam? Eles queriam deixar Jesus mal com Roma, né? Que era que era o dono, vamos dizer, né? O território era dominado por Roma. Então, querendo deixar Jesus ali mal com os romanos, eles propuseram aí essa pegadinha, vamos dizer, né? Querendo dizer o seguinte: mas se Jesus prega um reino dos céus, que é um reino que não se tem moedas, que não se compra com dinheiro, que não tem a riqueza da terra, né? Não é feito com ouro da terra, que prega a igualdade entre todos, que prega a humildade, enfim, né? Se você prega uma doutrina que fala dessas coisas, então certamente deve ser contrário a pagar impostos, né? Então tentaram fazer essa armadilha para Jesus, mas Jesus, conhecendo o fundo dos seus pensamentos e das suas intenções, dá essa resposta, né? Pede a moeda, que uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, ele certamente deve ter isso em alguma psicografia, talvez algum livro da Amélia Rodrigues, ou é Amália Rodrigues, não sei se é Amélia ou se é Amália, mas ela conta várias histórias ali, né, da época de Jesus. Eu não sei se é também, tá? Mas eu ouvi numa palestra do Divaldo, ele contando que nesse momento aí, quando foram tentar Jesus, ele havia falado ele estava junto com alguns outros discípulos ali, Pedro, acho que Tiago, alguns daqueles que pescavam, né? E Jesus pede que eles vão pescar, e eles vão lá e pescam, e na hora que eles pescam, o peixe que eles pegam estava com uma moeda na boca. Por quê? Eles eram pobres, eles não tinham dinheiro, né? Então eles foram tentar Jesus sabendo que eles eram pobres, que eles não tinham recursos, né? E para dizer, ó, ele não vai pagar porque ele prega a humildade, ele não é apegado a bens materiais, né? Ele não corre atrás da moeda da terra, então ele não deve ter a moeda da terra, então ele não vai ter dinheiro para pagar. Então, né? E aí, quando chegaram em Jesus com essa intenção, na verdade, eles estavam ali cobrando o imposto também de Jesus, né? E Jesus, percebendo tudo isso, ele pede para que os discípulos ali que estavam junto dele, que eram pescadores, fossem pescar. Eles pescam ali o peixe e quando eles retiram o peixe da água, na boca do peixe estava a moeda. A gente sabe que é uma prática muito comum, né? Que rios famosos lá na França, na Inglaterra, o Tâmisa, né? O Sena na França. Enfim, as pessoas têm essa cultura, né? Em fontes de água, as pessoas têm essa cultura, né? Que acha que se você joga a moeda na água, vai haver prosperidade, você vai ter muitas de volta, né? Então tem essa crendice popular. Então certamente alguém lançou a moeda, né, na água, o peixe pegou a moeda e Jesus, que previa tudo, que sabia de tudo, que tinha todas as potencialidades ali pelo seu grau, né, pela sua condição própria, ele pede que vão pescar, sabe que vai vir aquele peixe com aquela moeda, né, ali pela sua presciência, e pede a moeda, pega a moeda da boquinha do peixe, e aí ele faz, né? Ele responde com uma outra pergunta, né? De quem é a imagem que está na moeda? De César. Então, daí a César o que é de César? Se é o rosto de César que está na moeda, é dele.
Esse tesouro é dele. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, né? Os nossos sentimentos, o nosso amor, as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos. É imaterial. O que é de Deus é imaterial. E o que é de César é material. Então, dai a César o que é de César. Feita essa né, essa lembrança que eu tive dessa palestra do Divaldo, a gente prossegue aqui na leitura. Mas muito interessante, né? Então, eles tinham esse horror ao pagamento por essa questão, né? Questão ali histórica, pelo fato da conquista, né? Que era dessa maneira, né? Eles não se impunham ali contra os costumes, mas forçavam as pessoas a ter que pagar, além de terem sido conquistados, dominados, né? Eles tinham ainda que pagar para o seu algoz, digamos assim, tinham que pagar o imposto, né? Então vamos lá. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. Então, eles eram muito contrários a essa ideia. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria sentido. Então, naquele momento, né? Então, porque para eles tinha essa pegada ali feria muito o orgulho deles ali, né? Então, por isso que fazer essa pergunta era fundamental ali, né? Naquele momento, naquela época. Senão, não teria sentido, como está falando aqui, né? Se eles não ligassem de pagar imposto, se para eles tudo bem, não tem problema nenhum, tal, né? Não faria o menor sentido eles perguntarem isso para Jesus. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar a César tributo ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes, né? Porque se ele falasse não vou pagar, chamava ali as autoridades romanas. Olha, ele está sonegando, ele não quer pagar imposto, né? E se ele falasse o contrário, se ele falasse enfim, né? Dependendo da resposta que ele desse ali, se sim ou se não, ele ia ficar mal ou com um ou com o outro, mas pior ali ele ficar mal no sentido dele se recusar a pagar o imposto, né? Porque se ele se recusa a pagar o imposto, ele fica ali contra Roma. Mas se ele paga o imposto, os judeus dissidentes ali iam, né, mais ainda ficar contra ele. Então, ele sai dessa maneira, né? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, escapa a essa dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. E entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, aqui o que está dizendo é que nós, né, estamos aqui na sociedade, na família, estamos aqui no mundo material e a gente tem vários papéis. E em cada papel que a gente ocupa, a gente tem obrigações a cumprir, né? Então, na nossa família, a gente na família, como membro da família, a gente tem as nossas obrigações
a cumprir dentro ali do núcleo familiar. Cada um tem a sua função ali naquele núcleo familiar, né? Na sociedade, nós também temos as nossas obrigações e os nossos direitos e os nossos deveres, né? Vamos falar aqui então agora dos deveres. Então, enquanto cidadão, tem coisas que talvez a gente não goste de fazer, mas precisa fazer. Pagar imposto é uma delas, votar é outra, né? As pessoas às vezes não querem, mas tem que exercer, né? É, enfim, uma série de coisas que a gente até gostaria de não ter que fazer, mas a gente precisa fazer, porque nós somos parte de um núcleo, de um conjunto. E como parte desse conjunto, a gente precisa estar atuando nesse conjunto para que ele funcione. E quando a nossa consciência, às vezes, não nos. Quando a nossa consciência ainda não consegue fazer com que a gente faça isso de livre consciência, aí precisa vir a lei para nos obrigar, né? Por exemplo, deveria existir uma lei obrigando pai a pagar pensão para filho? Não deveria existir uma lei com essa finalidade. A própria consciência, né, das pessoas, pais, a cuidar dos filhos, não vou, né? Pais, porque existem tantas mães, pais aí que abandonam os filhos, que não cuidam dos filhos, que larga para lá, né? Que geram, enfim. Enquanto a gente está nessa condição inferior, essas coisas ainda vão acontecer e a gente ainda, para que esses escândalos não fiquem escandalizando cada vez mais e mais, as leis da Terra vão tentando se adequar aí para tentar dar uma freada, né? Então precisa criar leis aí para proteger os mais fracos, as crianças, as mulheres, né? Os idosos, os mais vulneráveis. A gente precisa ainda né, as pessoas portadoras de deficiência, nós precisamos de leis que defendam as minorias, sim. Por quê? Porque se deixar pela nossa consciência, a gente atropela. A gente não respeita o direito de ninguém. Sobretudo aqueles que são os mais fracos, são os primeiros a serem atropelados pelo nosso excesso de orgulho, de egoísmo, né? Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, a gente precisa criar leis, né, que vão ali fazer tentar dar essa controlada aí, né, na sociedade para que essas coisas gritantes não aconteçam tanto, né? E todos têm que se submeter a essas leis, tem que se dar a César, né? Então, o que é dar a César? É cumprir leis, é cumprir obrigações que a gente não gosta, que a gente não gostaria de fazer, né? Que a gente acha injusto, que a gente acha sei lá o que a gente pode achar, mas o fato é, se elas não existissem, maiores injustiças estariam acontecendo, né? Então precisa haver. Então isso tudo tem que saber dar a César. As coisas da terra têm que se dar à terra. Precisamos pagar as nossas dívidas, precisamos pagar os impostos, precisamos votar, precisamos cumprir as leis, precisamos fazer isso. E precisamos também ter a nossa religiosidade, o nosso momento para dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O amor, né? Estamos falando aqui da lei do amor. E já está findando o tempo, eu quero ler mais um texto, que esse mês nós vamos ler textos desse livro, Maria, Mãe de Jesus. É uma série que traz ali várias coisas, várias histórias ali que foram trazidas pela psicografia do Chico Xavier, da Ivone Pereira, e foi organizado nesse livrinho pelo Edson Carneiro, né? Então agora aqui, olha, falando, o Filho de Maria traz alegrias e lágrimas. Jesus no Templo de Jerusalém. Vamos aqui a leitura. Quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, que era um costume judeu que tinha que se fazer também, né? Circuncisar os meninos, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, quando o anjo aparece para Maria, ele já fala que o nome dele seria Jesus, né? Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta que está disposta na lei do Senhor,
um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui é tudo como estava ali na lei de Moisés, né? Eram os rituais, as formas que eles tinham ali, né? Pela lei de Moisés. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado por um Espírito santificado que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E neste dia foi conduzido por um Espírito ao templo. Então Simeão recebe ali mediunicamente a instrução para ir ao templo, bem no dia que Jesus seria apresentado lá. Quando os pais o trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, conforme os usos da lei, Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus, dizendo, então reconheceu, né? Simeão reconheceu. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação que tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Então tudo isso está lá no Velho Testamento, nas Escrituras, né? Tudo isso tinha que se dar dessa maneira para comprovar que sim, era ele que ele estava chegando, que ele havia chegado, né? Então tinha que se dar dessa maneira. José e Maria se maravilharam das coisas que se diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ana era idosa, era a avó de Jesus. Fora casada por 7 anos, agora era viúva, tinha 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejuns e orações. Como chegaste na mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, assim nos despedimos com essa pequena leitura, né? Nós vamos dar sequência nesse livrinho aqui, singelo, mas muito lindo, durante esse mês de dezembro, não homenageando, porque a maior homenagem que a gente pode dar a Jesus é através da nossa transformação e dos nossos atos, né? Mas numa lembrança singela mesmo do mês de dezembro ser dedicado a Ele aqui na Terra, né? Que nós possamos sempre ter muito claro na nossa vida, na nossa família, nos nossos costumes, que Natal significa nascimento de Jesus. A figura que representa o Natal é Jesus. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos hoje ver o capítulo 3 do livro Corpos que Andam, e é psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e o espírito que ditou o livro foi Antônio Carlos. O título deste capítulo é Consequências da Brincadeira. Nesse capítulo temos dois outros problemas decorrentes da brincadeira do copo. E a primeira história é a da Renata. Ela foi passear na casa de uma prima e lá participou da brincadeira do copo. Quando voltou para casa, sentia-se diferente. Procurava orar, mas ficava confusa e chegava a misturar uma prece com outra. Por exemplo, começa com o Pai Nosso e no fim acaba em outra oração. Os 3 espíritos que se preocupavam com os jovens, que são Joaquim, Maria e Mateus, foram até a casa dela e a encontraram tentando fazer uma prece, mas o espírito desequilibrado estava ali fazendo companhia para ela e ela se sentia mal, mas não sabia por quê. Joaquim ficou entre a moça e o espírito em dificuldade. Os bons fluidos dele a aliviou.
Obviamente, ela não via nenhum dos espíritos, mas sentia a presença deles. E Joaquim pergunta mentalmente o que estava acontecendo. E ela, captando a pergunta de forma inconsciente, começa a pensar no que estava acontecendo com ela. Não dormia direito, não se alimentava com tranquilidade, sentia vontade de tomar bebida alcoólica, mas não gosta disso. E ainda pior, ela estava brigando ou irritando o namorado, apesar de gostar muito dele. Apesar de amá-lo, o odeia em certos momentos e tem vontade de xingá-lo. E se sente sem ter o que fazer mais para não acontecer esses sentimentos e esses pensamentos. Mas, na presença desses amigos do bem, ela consegue orar. Mateus observa o espírito que a acompanha e lê a mente dele. Fica sabendo que o nome dele é Allen, tem 26 anos, é de descendência alemã e desencarnou em um desastre de avião. Ele não é mau, mas é aventureiro. Ele sabe que já não tem mais o corpo de carne, mas não se importa com isso. Ele gosta da Renata, a adora. Allen não consegue ver esse trio de espíritos porque sua preocupação ele está mais com um padrão baixo, um padrão vibratório baixo, então ele não consegue ver outros que estejam numa outra sintonia, numa outra vibração, que são esses 3 espíritos que auxiliam muitas pessoas. Mateus pergunta para ele o que ele estava fazendo naquela casa, acompanhando a Renata. Ele não vê Mateus, mas capta sua pergunta e ele responde como se fosse para ele mesmo. Ele então diz pelo pensamento que ama a jovem. Ele conheceu muitas mulheres, mas foi amar agora uma encarnada, pensava consigo mesmo. Esse espírito diz ainda em pensamento que vai fazer de tudo para ficar com ela e a afastará de qualquer que se aproxime dela, inclusive do namorado. E ele já tentou, já criou situações em que o namorado dela acabou caindo de uma moto e se machucando. O espírito ainda diz que ela tem medo dele, principalmente na hora de dormir, porque ele procura ficar no quarto dela e ela se sente perturbada e nem vai dormir no quarto. Ele diz que não a deixará se casar para ficar com ele. Em pensamento, ele responde às perguntas de Mateus que o Mateus lhe faz em pensamento e diz que vai conviver com ela assim, ele desencarnado e ela encarnado, porque para ficar com ele ela teria que desencarnar e pode ser que ela não o queira. Ele poderia também provocar o suicídio dela, mas ele não consegue primeiro porque ela ora sempre e também se conseguir provocar o suicídio dela, ela iria sofrer muito e ele não quer o sofrimento dela. Claro que o sofrimento dele também seria grande, porque ele seria o causador, o provocador, Como o espírito não gostou muito de outra pergunta de Mateus, resolveu dar uma volta e a jovem se sentiu melhor. Nesse momento, Renata vai conversar com a sua mãe na cozinha e diz que ela ultimamente está com medo e não sabe mais o que fazer. Mateus, um dos espíritos que queria ajudá-la, intuiu a mãe a dizer que ela poderia ligar para uma das amigas, cujos pais são espíritas e quem sabe poderiam ajudá-la. E assim ela fez, ainda com a ajuda do espírito intuindo-a a ligar naquela mesma hora. Joaquim também insistiu para que ela ligasse para resolver a questão o mais cedo possível. Renata telefonou, avisou a mãe e saiu para encontrar a amiga. Só que o espírito Allen, vendo-a na rua, foi acompanhá-la. Mas ela não percebeu nada porque Joaquim, o espírito amigo, estava entre ela e o Allen. Chegando na casa da amiga, os pais dela receberam, os pais são Conceição e Próbio. Convidaram-a a sentar, mas convidaram-a para sentar, Mas antes de começar a falar, começou a chorar, ficou sensibilizada com o carinho
com que foi recebida. Allen também entrou, mas, estranhando o local, quis sair. Mas um dos espíritos protetores do casal, cujo nome é Lúcio, o segurou e disse: "Fique conosco, nada lhe faremos de mal." Allen, estando ali magnetizado, ficou imóvel perto da Renata e não conseguiu influenciá-la, e escutou os conselhos que a senhora Conceição lhe dava. Abre aspas, eu vou ler o que ela disse. "Renata, essa brincadeira do copo é um fenômeno mediúnico em que chamam os desencarnados para responderem perguntas, embora os mortos do corpo são mortos bem vivos. Nesse divertimento de que você participou, um dos espíritos presentes passou a acompanhá-la." Fecha aspas. Renata então ficou apavorada e pediu para que tirassem ele de perto dela. Mas o esposo disse, abre aspas, "Peça a Deus, peça com humildade e confiança, peça a Deus por ele também, para que receba a ajuda que necessita." E Lúcia responde, "Sim, Sr. Próbio, vou orar, porque nada quero de mal a ele, pois nem sei quem é e nem quero saber. Espero que seja feliz, mas longe de mim, por Deus, peço-lhes, tirem-no de perto de mim." E a Conceição pergunta para ela, "Como sabe que é ele?" E ela responde, "Sinto somente, acho que não sei." Conceição o vê e pede que todos orem por ele e Lúcio. Com passes, Lúcio, o espírito, né, que auxilia na casa desse casal, ele auxilia com passes e faz Allen adormecer. Próbio e a esposa levantam-se e dão um passe em Renata, desligando Allen dela. Então Lúcio, o espírito familiar, né, do casal, pega Allen como se fosse uma criancinha e o leva para o centro espírita. Renata começa a se sentir melhor, aliviada dos fluidos nocivos dispersados por passes benéficos e ora com fé. Renata, sentindo-se aliviada, agradece os pais da amiga e começa a achar que o espiritismo é algo moderno e ela se sentiu muito bem. Foi como se tirassem um peso dela. Renata voltou para casa tranquila e pensando em se arrumar para visitar o namorado que estava doente, pois havia caído da moto. Lúcio tinha para Renata Lúcio disse para Renata que o espírito foi levado ao centro espírita e que passaria por um tratamento através da incorporação e terá uma continuidade no tratamento. Dali, os 3 jovens que trabalham na espiritualidade, auxiliando aqueles que precisam de ajuda, foram então visitar outro lugar onde estava acontecendo outra brincadeira do copo. Neste local havia 4 garotas invocando espíritos, e uma delas ficava orando porque estava com receio dessa brincadeira. O espírito que estava dando comunicações se incomodou com a jovem que estava fazendo prece e pediu para ela ir embora. Era a Marisa. Ela então disse que preferia sair mesmo e fala às amigas que elas deveriam ir embora também. As outras continuaram e uma delas invocou a avó, que tinha o nome de Cida, né? Era chamada por Cida, e pergunta se ela pode responder, e a resposta é positiva. Esses espíritos que estavam se comunicando com as jovens não estavam querendo auxiliá-las, pois um deles se fazia passar pela avó dela. Os espíritos que queriam auxiliar as garotas estavam ali também. Uma delas pergunta se os pais a amam. E o espírito responde que os pais não gostam dela. Ele diz, "Sinto muito, minha neta querida, eles amam só a si mesmos." E a conversa continua com o espírito infeliz, que sempre responde às perguntas de forma a criar intrigas. Depois que elas dão por terminada a brincadeira do copo, logo os pais da criança chegam no lar. E começa a discussão da filha com os pais, porque acredita agora que os pais não a amam. Enquanto isso, o espírito brincalhão começou a conversar com um dos 3 jovens que estavam prontos para auxiliar os necessitados de auxílio. Ele, o Joaquim, tornou-se visível ao espírito de Pedro
e começou a conversar com ele. Iniciou perguntando se a perna dele doía muito. E Pedro responde que sim. Então é convidado por Joaquim a acompanhá-lo para receber o tratamento e sarar. E ele concordou, contanto que não fosse obrigatório ficar lá. Joaquim fala aos dois amigos que vai levá-lo onde ele vive e lá ele, vendo os outros e a alegria deles, talvez goste do lugar e resolva ficar lá também. Inicialmente, Pedro queria ficar naquela casa porque o lugar era bom para ele. E Joaquim pensou nesse convite ao jovem infeliz para auxiliá-lo, que na verdade ele precisava de orientação. A Maria, amiga do Joaquim, orienta mentalmente a garota Cláudia a não participar mais dessa brincadeira e que orasse com mais frequência. Joaquim voltou a se reunir com Maria e Mateus e explicou a eles que Pedro poderia voltar aonde estava no momento. Ele poderia ir lá na colônia, na outra região onde o amigo iria levá-lo, mas talvez ele não gostasse de lá e quisesse voltar para a mesma casa em que ele estava. Mas ele espera que o jovem acabe gostando de ficar e fazendo amizades. Pode ser que não volte mais. Se ele sair de lá e continuar com as brincadeiras e os sentimentos negativos, ele voltará a ficar com problemas na perna novamente. Mas, mesmo que Pedro não volte nesta casa, se as garotas invocarem espíritos, outros aparecerão para atender com um comportamento semelhante ao do Pedro. E pode ser que elas não venham a ter o auxílio que tiveram agora. E isto poderá gerar uma obsessão, que poderá levar a graves consequências aos encarnados participantes e até aos seus familiares. Bom, e como a feira do livro estava terminando, esses 3 jovens estavam ali para auxiliar na feira e aproveitaram a oportunidade para auxiliar outros nas proximidades, E como estava terminando a feira, eles iriam voltar para o lugar onde eles viviam e dar continuidade aos trabalhos que tinham no local em que viviam. Então vemos nesse capítulo do livro Corpos que Andam várias questões, para nós pensarmos. Eu vou colocar aqui algumas, Então, primeiro, que há espíritos que querem, através dessas histórias, nós vemos que há espíritos que querem nos auxiliar e há aqueles que querem se divertir vendo encarnados em situações difíceis. Esses espíritos são infelizes e querem ver os outros infelizes também, quando seria mais satisfatório para eles se vencerem as suas próprias dificuldades e também porque eles não se lembram de Deus, desse Deus de amor que criou a todos com muito amor e ama a todos, mesmo que sejam espíritos muito difíceis. Um outro aspecto a pensarmos é que há espíritos bons e espíritos difíceis em todos os ambientes. O importante é pensarmos em quais espíritos estamos atraindo através de nossos pensamentos, de nossas atitudes, de nossos desejos e na maneira com que buscamos conseguir, como buscamos o que queremos conseguir e ainda no que temos para dizer aos outros para conseguir o que quero, uso de recursos dentro da lei do amor ou não me importo com isso? É uma pergunta para refletirmos. Um outro item, vemos também que a oração é um auxílio muito significativo. Podemos orar em todos os lugares onde estivermos, no trabalho, na rua, principalmente quando algo de ruim acontece nas proximidades de onde estamos. Oremos a todos os envolvidos naquela situação, sempre com auxílio sempre confiante no auxílio divino. E mesmo nos momentos em que percebemos que estamos com pensamentos difíceis, sentimentos de irritação, de falta de paciência, se tomarmos ciência do que está ocorrendo na nossa mente, nós podemos parar e orar.
Também é muito importante orarmos antes de dormir e ao acordar. No Espiritismo aprendemos a fazer o Evangelho no lar. Este deve ter um dia e uma hora marcada na semana. Toda semana, naquele dia e horário, se possível, reunir a família e ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e comentarem entre eles o que entenderam. Podem citar exemplos também. O tempo do Evangelho não deve ser demorado, deve estar entre máximo 15 minutos. E para finalizar a prece final, faz a prece final, vibrando amorosamente e pedindo auxílio para aqueles que estão precisando de amparo. Devemos também orar pelos desencarnados, pois, como vemos nas histórias desse livro, há espíritos necessitados de auxílio ou são ignorantes da vida, e muitos não tiveram educação religiosa sobre a vida antes e após da morte e ficam perdidos nesta nova situação de desencarnado. Também muitos não tiveram conhecimento sobre a vida no plano espiritual, pois poucas religiões estudam sobre o plano espiritual, com todos os detalhes que vemos, né? E as manifestações dos espíritos também não é estudado em outras religiões ou muitas delas. Esse é um dos motivos por que Kardec fez questão de mostrar esses conhecimentos ao mundo, na esperança que as religiões também se apropriassem desses conhecimentos para que todos melhor entendessem a vida após a morte e mais claramente entenderem a importância de se preparar para a morte enquanto encarnados. Todas as religiões ensinam que a vida continua depois da morte de um modo geral, mas os detalhes e a objetividade do estudo espírita deixam ainda mais claro a importância de se preparar para a morte durante a vida e dar detalhes de como é a vida no plano espiritual. Para conversar com espíritos, tem-se que estudar esses fenômenos antes de tudo, e não pode ser por passatempo. Deve ser algo com seriedade e ter objetivo dentro da lei do amor ensinada pelo Cristo. A comunicação ocorre para auxílio ao desencarnado e esclarecimento, aprendizado aos encarnados sobre a vida no plano espiritual, conforme as nossas escolhas ao estarmos encarnado. E isso deve acontecer nos centros espíritas, pois onde há pessoas com experiências e estudos capazes de orientar os médiuns. E todos devemos estudar esses livros para terem ciência do que estão fazendo e procurar a reforma íntima para não se tornar joguete de espíritos infelizes. Os livros, obras básicas do Espiritismo, são aqueles escritos por Allan Kardec. O Espiritismo tem o Livro dos Espíritos, que fala sobre a filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ensinamentos sobre os temas do Evangelho, dos ensinos de Jesus, segundo a visão espírita. E tem também um livro dos médiuns, que ensina sobre as comunicações espíritas, as diferentes mediunidades e outros esclarecimentos. Médium é aquele que se comunica que se comunica diretamente com os espíritos. Todos nós temos um grau de mediunidade, pois é desta forma que nosso anjo da guarda e outros espíritos amorosos nos auxiliam. Através do pensamento, os protetores de todos os espíritos se comunicam conosco através do pensamento e de maneira muito sutil na maioria dos casos. Aqueles espíritos difíceis também se comunicam conosco através desses pensamentos. São ideias que surgem em nossa mente e muitas vezes se misturam aos nossos pensamentos. Fica difícil de identificar em muitas circunstâncias. É diferente de pessoa para pessoa. O importante é avaliar os pensamentos, as sugestões que aparecem na mente e escolher aquela que esteja conforme as leis divinas. No tempo de Kardec, era um período que os espíritos se manifestavam em todos os lugares do planeta porque estavam procurando chamar a atenção de todos sobre a vida espiritual. Já tinha chegado o tempo de recebermos mais conhecimentos e avançar
em nossa evolução, ou seja, esses ensinamentos têm como objetivo ampliarmos nossos conhecimentos sobre a vida e avançarmos mais rapidamente, procurando melhores realizações na encarnação. Para aproveitar melhor a encarnação, Kardec se preparou antes da encarnação para realizar essa tarefa e deixar esses conhecimentos documentados. Mas muitos outros colaboraram. Também não é um só espírito que é preparado para realizar essas tarefas, né? Então existe toda uma equipe, né? Nesse tempo que os espíritos enviados por Deus, liderados por Jesus, as manifestações deles tinham um objetivo no plano maior para o avanço da humanidade. As manifestações eram possibilitadas pelo plano espiritual superior, era acompanhada por eles, e, portanto, as pessoas corriam menos riscos com essas manifestações do que o que ocorre nesse tempo, nos dias de hoje. Mas isso também não quer dizer que não tenham ocorrido problemas sérios em certas manifestações. E hoje os ensinamentos já estão sistematizados. Certamente há sempre o que aprender com os espíritos, mas não se pode brincar de se comunicar com eles, porque assim como há encarnados que agem pensando no mal, há espíritos na mesma condição no plano espiritual, pois a morte não transforma quem quer que seja em um anjo. Ninguém fica espírito puro porque morreu o corpo. A morte do corpo é uma fase de aprendizado que acontece. E o espírito poderá ficar um tempo no plano espiritual se preparando para a nova encarnação, ou ficar vagando e agindo sozinho, ou unir-se a outros grupos de espíritos nos quais se reúnem para praticarem maldades a desencarnados e encarnados, desprevenidos das leis divinas. Toda religião ensina o bem, os ensinos de Jesus. O Espiritismo não é exceção, porém tem maior clareza sobre a vida após a morte e das reais consequências dos nossos atos em vida e também após a morte, pois cada caso, né, e também cada um de nós tem as suas consequências, porque cada caso é um caso. Finalizando nossas reflexões de hoje, vibremos amorosamente pedindo a Deus por todos que sofrem, encarnados e desencarnados. Desejo boa semana a todos e desde já vibremos para que tenhamos uma comunhão fraternal entre todos nós e o Mestre Divino neste Natal, para que a paz e a união em todas as famílias deste planeta ocorra, né? Essa fraternidade entre as famílias e todas as pessoas deste planeta. Que haja paz, entendimento, esclarecimento